Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso de número 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso de número 11. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que me acompanhem de forma silenciosa. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, Pai Celestial, somos gratos ao Senhor por essa palavra, ó Deus, que palavra essa que é inspirada pelo Senhor, inerrante, ó Deus, útil para o nosso ensino e para a nossa repreensão da justiça, Pai. Somos gratos ao Senhor por essa palavra que foi preservada pela providência do Senhor e que chegou até nós, traduzido em nosso idioma, para a nossa edificação nessa manhã, Pai. Ó Deus, rogamos que o Senhor, por meio do Espírito Santo, possa abrir a nossa mente, Pai, para compreender a palavra do Senhor. Que o Senhor venha nos consolar por meio dessa palavra, nos ajudar a corrigir aquelas coisas que precisam ser corrigidas em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, tenha misericórdia de mim. Não leve em conta as minhas faltas, mas que o nome do Senhor seja exaltado aqui, Pai. E se porventura tem alguém aqui que ainda não conhece o Senhor verdadeiramente, que o Senhor use essa palavra para falar ao coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, na igreja, eu acho que um dos temas que mais geram dúvidas nos membros da igreja no geral são os temas que dizem respeito aos últimos dias. A gente é muito curioso, sobre essas questões da volta de Cristo. Quando entra Apocalipse, por exemplo, é aí que a gente desperta mesmo a curiosidade. As questões que envolvem a escatologia no geral são as questões que mais despertam a nossa curiosidade. E, consequente, também são as questões que mais despertam heresias na igreja nos nossos dias. Quanta bobagem é dita sobre os últimos dias, sobre Apocalipse. As pessoas inventam filmes de terror envolvendo os últimos dias. Às vezes, irmãos, eu tenho a impressão que nós gastamos um certo esforço
e eu diria que um certo esforço desnecessário para tentar entender algumas coisas relacionadas aos últimos dias que talvez não são coisas tão relevantes assim. E, consequentemente, nós acabamos deixando de lado algumas questões que são mais proveitosas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. Gasta-se muita energia tentando calcular quando Cristo voltará, mas gasta-se pouca energia em se preparar espiritualmente em santidade e oração para esse dia. A gente se preocupa mais com quando Cristo vai voltar? Será que a lua vai ficar vermelha, o sol vai ficar verde? A gente gasta muito esforço com essas coisas, mas às vezes nós não gastamos tanto esforço assim nos preparando espiritualmente para esse dia. Quem aqui nunca pensou em largar tudo, chutar o balde e simplesmente esperar Cristo voltar? Né? Existe uma história, eu não sei exatamente se essa frase foi dita por Lutero, mas me parece que Lutero certa vez disse o seguinte: se eu soubesse que Cristo voltará amanhã, eu plantaria uma árvore hoje. Lutero estava dizendo que se ele soubesse que Cristo voltaria no dia seguinte, ele continuaria vivendo sua vida normal, em santidade e piedade. A gente tem muito interesse em saber quando Cristo vai voltar, talvez por causa desse cansaço, talvez porque a gente não aguenta mais, às vezes nós somos tomados de desânimo e queremos que Cristo volte logo. E eu fico pensando, irmãos, às vezes nós ficamos meio relaxados espiritualmente sem saber o dia que Cristo vai voltar. Imagina se a gente soubesse. Né? Imagina se a gente soubesse o dia que Cristo vai voltar. Né? A gente ia deixar para ir na igreja talvez só na última semana, né? Faltando uma semana para Cristo voltar e as igrejas enchem, né? Mas é assim, irmãos, e eu acho que é providencial nós não sabermos o dia que Cristo vai voltar. E a questão dos cristãos de Tessalônica não era bem a respeito sobre se Cristo vai voltar ou não. Era mais ou menos sobre essas questões, os tempos e as épocas da volta de Jesus Cristo. E, além disso, os cristãos de Tessalônica parece que tinham um certo temor a respeito da volta de Cristo. Eu devo temer a volta de Cristo? O que eu devo fazer até que chegue o dia da volta de Cristo? Paulo se propõe a esclarecer essas questões nesse texto que nós acabamos de ler. Na parte final do capítulo 4, que foi o último sermão que eu preguei nessa carta, Paulo se ocupou da tarefa de esclarecer algumas dúvidas dos crentes de Tessalônica sobre a situação dos mortos com relação à volta de Cristo. Ele falou sobre a situação daqueles que já faleceram. E agora o propósito de Paulo é esclarecer as dúvidas dos tessalonicenses a respeito da volta de Cristo e como essa volta vai acontecer, como essa volta se dará. E aqui é importante nós entendermos duas questões, irmãos. A primeira delas era que na época que Paulo escreveu esse texto, o cânon das Escrituras não estava fechado. A inspiração, o processo de formação das Escrituras ainda estava em curso. Tanto é que Paulo foi inspirado por Deus para escrever essa carta. O cânon das Escrituras não estava fechado. Então existia uma certa imaturidade com relação a algumas questões teológicas, e uma delas era a respeito da volta de Cristo. E aprove ao Senhor usar essa dúvida dos irmãos de Tessalônica para registrar essa revelação a respeito dos últimos dias. A segunda questão que é importante nós observarmos aqui é que a dúvida desses irmãos não era propriamente se Jesus Cristo ia voltar ou não. Isso era uma questão resolvida, o próprio Cristo tinha dito isso. A questão aqui era outra. Naquela época, o sentimento era que Cristo voltaria enquanto esses irmãos ainda estivessem vivos. Eles tinham esse sentimento de que eles veriam Cristo voltar enquanto eles estivessem vivos.
Só que aí Cristo não voltou e alguns irmãos já estavam falecendo, alguns irmãos já estavam morrendo. Daí que surgiu essa primeira dúvida deles: como é que ficam essas pessoas que morreram? E Paulo respondeu essa questão no capítulo 4. Mas ainda existiam algumas dúvidas que pairavam no ar. Afinal de contas, alguns irmãos já morreram, Cristo ainda não voltou. Quando Cristo vai voltar? Quando essa volta de Cristo vai acontecer? E ainda mais, como fica a nossa situação diante dessa volta? Devemos temer este momento? O que devemos fazer até que este dia chegue? Paulo então se ocupa da tarefa de falar sobre esse assunto. Será que Cristo não está demorando muito? Afinal de contas, eles tinham esse sentimento que Cristo voltaria enquanto eles estivessem vivos. Só que alguns irmãos já estavam envelhecendo, outros já estavam morrendo. Será que Cristo não está demorando demais a voltar? Paulo então vai falar primeiramente sobre a natureza da volta de Cristo, no verso 1 ao verso de número 3. A dúvida era sobre os tempos e as épocas. Paulo usa essas duas palavras aqui, tempos e épocas. No grego são duas palavras diferentes, mas eu creio que aqui Paulo usou meramente como sinônimo para falar sobre esses tempos e épocas. E Paulo fala que sobre esse assunto não há necessidade que ele fale sobre isso, pois eles já estão suficientemente inteirados sobre esse assunto. O que Paulo está dizendo aqui, na verdade, é o seguinte: olha, o que vocês já sabem sobre a volta de Cristo é o suficiente. Isto é, que ele vai voltar. Isso é o suficiente. Os tempos e as épocas são meio que irrelevantes. O que importa é, Cristo vai voltar. Essa certeza e essa esperança é o que importa. Eles queriam saber quando Cristo voltaria, mas para Paulo, o quando não parece ter tanta importância. O que realmente importa é a natureza dessa volta. E isso os cristãos de Tessalônica já estavam inteirados. E de fato, meus irmãos, a gente se preocupa muito com o tempo que Cristo vai voltar. Seria muito bom se a gente soubesse, né? Quando Cristo ia voltar. A gente iria se preparar melhor, né? Deixa eu colocar algumas coisas em ordem aqui, deixa eu acertar minhas questões com a igreja, deixa eu me aprimorar mais em santidade, porque está chegando o dia, né? Imagina se a gente soubesse exatamente o dia e a hora que Cristo vai voltar. Seria muito mais fácil, né? Mas nós não temos essa data com precisão. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não podemos discernir a respeito do tempo da volta de Cristo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, por exemplo, Paulo fala que algumas coisas necessariamente precisam acontecer para Cristo voltar. Uma delas é o anticristo. Isso precisa acontecer. Eu não estou dizendo que nós não podemos discernir o tempo da volta de Cristo, mas nós não podemos e não devemos discernir com exatidão o dia, a hora, a ocasião, se vai estar chovendo, se vai estar fazendo sol. Isso nós não temos capacidade, meus irmãos. E por isso que Paulo fala sobre a natureza da volta de Cristo. Primeiro, Paulo fala que Cristo voltará como o ladrão de noite. O que Paulo está querendo dizer aqui? Como ladrão de noite. Antigamente, irmãos, a bandidagem deixava para roubar de noite, né? Quando as pessoas estão dormindo, quando ninguém... Hoje não, né? Hoje as pessoas roubam à luz do dia, com todo mundo vendo, mas pressupõe-se que o ladrão vai deixar para roubar sua casa à noite, quando as pessoas estão dormindo e quando não tem ninguém vendo, né? Mas a ideia do ladrão aqui é exatamente essa. Pressupõe-se uma certa... A gente não tem previsão quando o ladrão vai chegar. O ladrão não te avisa: eu estou indo roubar sua casa no dia 15 de setembro, às 3 horas da tarde. O ladrão não avisa. Pode até ter algum caso assim, né? Os ladrões hoje estão mais descarados, né? Mas pressupõe-se que a gente não sabe quando o ladrão vai vir.
assim é a volta de Cristo. Como o ladrão de noite, quando um ladrão vai roubar sua casa, ele não te avisa o dia e a hora. O ladrão vem de forma repentina e inesperada. Assim será a volta de Cristo. A figura do ladrão enfatiza tanto a incerteza do tempo da vinda de Cristo, quanto a constante prontidão espiritual que nós devemos ter para esse momento. Se eu não sei o dia que o ladrão vai vir, eu vou deixar a porta da minha casa aberta? Não. Eu tenho que me prevenir, eu tenho que me preparar. E essa prevenção, esse preparo deve ser constante, porque ele não vai me avisar o dia que ele vai chegar. Assim é a volta de Cristo, irmãos. Paulo diz ainda: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Irmãos, grandes atrocidades que os seres humanos cometeram na história teve a paz e a segurança como pretexto. Paz e segurança. Não se enganem com discursos políticos de paz e segurança, independente da ideologia. No Antigo Testamento, enquanto Deus estava anunciando o juízo sobre a nação de Israel, os falsos profetas estavam profetizando paz e segurança. Não, a Babilônia não vai vir, podem ficar tranquilos. E Deus anunciando, a Babilônia vai vir, se preparem, eu vou mandar juízo sobre vocês. E os falsos profetas anunciando a paz e a segurança. Aliás, o Império Romano, na época que Paulo escreveu esse texto, se dizia o detentor da paz e da segurança. Nas moedas que circulavam na época, vinha a palavra escrita pax, que significa paz. Naquela época tinha, se não me engano, um programa do governo mesmo, Pax Romana. E na moeda vinha escrito paz ao lado da figura do imperador. O Império Romano se dizia o detentor da paz e da segurança. E será exatamente no momento como esse, de aparente falsa paz e segurança, irmãos, de fato, o mundo, ele nos traz uma falsa paz e esperança. O mundo nos traz essa sensação de paz e segurança, mas é uma sensação falsa. E será no momento como esse que Paulo está dizendo, que as coisas vão estar tranquilas, uma aparente paz, segurança, não está tendo guerra, uma aparente paz e segurança. Paulo fala que Cristo voltará, que veremos repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz. Paulo diz. Eu não tenho autoridade para falar sobre isso, mas quem aqui é mãe sabe que as dores de parto é um negócio que vem do nada, né? E vem de forma terrível, né? Eu imagino que deve ser muito ruim, né? As dores de parto. Além disso, quando chega este momento, a mãe sabe que está na hora. E quando ela sabe que está na hora, não dá para voltar. Vai nascer. A dor do parto é imprevisível e inevitável. Cristo voltará de forma imprevisível e de forma inevitável. Assim é a natureza da volta de Cristo. E a natureza da volta de Cristo nos mostra que devemos estar vigilantes, mais uma vez, vigilantes para esse momento. Essa vigilância se deve ao fato de que a volta de Cristo é imprevisível. Nós não sabemos. É sobre essa vigilância, meus irmãos, que nós devemos gastar os nossos esforços, gastar a nossa energia. Não é tentando saber se a lua vai estar vermelha, se o sol vai mudar de cor, essas coisas. É sobre essa vigilância. Lutar contra esse relaxamento espiritual e moral. Não podemos, irmãos, abrir brecha nisso. Nós não podemos baixar a guarda, porque
é imprevisível. O ladrão, ele chega a qualquer momento. E é engraçado que é de fato imprevisível. Eu lembro umas vezes que a igreja foi roubada, foi no dia que eu deixei o alarme desligado. É imprevisível, né? É uma coisa impressionante, né? Sempre que eu saía para o seminário, eu ligava o alarme. Nesse dia, eu esqueci. E o ladrão veio, entrou, roubou o notebook, quebrou a porta. É imprevisível, irmãos. É imprevisível. Então, Paulo fala sobre a natureza da volta de Cristo, no verso 1 ao verso 3. Nos versos seguintes, Paulo vai tratar sobre outra questão relacionada à volta de Cristo. Me parece que alguns crentes da igreja de Tessalônica tinham um certo temor equivocado sobre a volta de Cristo. Ou talvez alguns não se achavam dignos desse momento. E provavelmente essas questões chegaram aos ouvidos de Paulo. Afinal, será que nós devemos ter medo do dia da volta de Cristo? Até porque Paulo falou que nós veremos repentina destruição. Será que nós devemos ter medo desse dia? O que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer, já que a gente não sabe o dia que Cristo vai vir? O que a gente deve fazer até que esse dia chegue? Paulo vai responder essas questões. E ele vai dizer o porquê nós não devemos temer o dia da volta de Cristo. No verso 4 ele diz o seguinte: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Qual é a primeira razão que nós não devemos temer o dia da volta de Cristo? Nós não estamos em trevas. Paulo diz: nós não estamos em trevas, para que esse dia nos apanhe de surpresa. Nós temos plena capacidade de estarmos vigilantes para esse dia. Nós não estamos em trevas. Paulo diz no capítulo 1 da carta aos Colossenses que Cristo nos libertou do império das trevas. Nós não estamos mais sobre o domínio das trevas, porquanto nós somos filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Qual é a segunda razão que nós não devemos temer o dia da volta de Cristo? Somos filhos da luz. Preste atenção nos contrastes aqui. Luz, trevas, dia, noite. Nós temos a plena capacidade espiritual de estarmos vigilantes. Não temos motivo para ter medo do dia da volta de Cristo. Eu imagino, irmãos, que vai ser uma coisa assim, jamais vista, quando Cristo voltar. E eu não sei se a gente vai sair saltitando de alegria, porque nós somos pecadores, né? Paul Washer fala que quando a gente ver Cristo apontando nos ares, nós vamos derreter igual uma cera perto de uma fornalha. Porque nós somos pecadores. Nós veremos a glória do Senhor voltando. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós não temos motivos para temer, porque os nossos pecados foram pagos naquela cruz terrível. Nós não estamos mais sobre o domínio das trevas, o domínio do pecado. Nós somos filhos da luz, filhos do dia. Nós não temos motivo para temer mais a condenação do pecado. Eu acho que isso que mais talvez causava medo nos crentes de Tessalônica. E também tem que causar medo em nós. Nós temos que ter um certo temor. Existe um temor que nós temos de Deus, que é um temor bíblico. A santidade de Deus. Igual Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, quando viu a glória do Senhor: ai de mim, que sou pecador. Mas Paulo fala que esse juízo nós não temos mais motivo para ter medo, porque nós não estamos mais sobre o domínio das trevas. O fato de não estarmos em trevas e sermos filhos do dia e da luz traz duas implicações importantes para as nossas vidas. No verso 6, a primeira implicação é que não devemos temer, como eu já disse, o dia
da volta de Cristo. E a segunda implicação é que não devemos o quê? Dormir como os demais. Quem são os demais aqui, irmãos? São aqueles que estão em trevas, aqueles que estão na escuridão. Nós não devemos dormir como eles. Não devemos nos portar como o mundo que não tem a esperança, que ainda está sobre os aguilhões das trevas. Não devemos dormir. Essa é a implicação mais importante, irmãos. Se nós não estamos em trevas, que estejamos em alerta. Não devemos dormir. Se a gente soubesse o dia, talvez a gente ia dormir, né? Está faltando um ano, então deixa eu fazer outras coisas aqui. Já que está faltando um ano, aí quando estiver chegando, aí eu acordo, né? Mas nós não sabemos o dia. E eu acho que é providencial isso, para que estejamos sempre mantendo a nossa piedade, a nossa santificação, buscando nos parecermos mais com a pessoa de Jesus Cristo. A ideia de dormir aqui remete a um relaxamento espiritual e moral, postura de uma pessoa alienada de Deus. E, meus irmãos, às vezes nós podemos cair nesse estado de sono espiritual. Você até sabe que Cristo vai voltar, mas você se porta como se esse dia nunca fosse chegar. Às vezes nós podemos cair nesse estado, irmãos, e nós devemos lutar contra esse sono espiritual, esse relaxamento espiritual. Porque aqueles que dormem à noite, e os que se embriagam também o fazem à noite, diz o verso 7. Devemos estar sóbrios. O que é uma pessoa que não está sóbria? Aquela pessoa que está embriagada, ela não tem consciência das coisas que ela está fazendo. E é isso que você deve se preocupar sobre a volta de Cristo. É isso que nós devemos, irmãos, nos preocupar, gastar o nosso esforço, sendo vigilantes e sóbrios, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. William Hendricks diz o seguinte: pelo exercício da fé serena e inabalável e do amor de Deus em Cristo, virtudes que, em meio ao mundo de impiedade, constituem um testemunho agressivo. O crente vigilante e sóbrio repele os dados venenosos da tentação. O crente vigilante e sóbrio repele os dados venenosos da tentação. Essa vigilância, meus irmãos, evita que a gente caia nas tentações do mundo. Essa vigilância evita que nós venhamos a cair nos prazeres do mundo, naquelas coisas boas do mundo, que tem uma roupagem boa, mas no fundo nos leva para esse relaxamento espiritual. E a pergunta que fica, irmãos, como devemos fazer isso? Como devemos nos fortalecer, estarmos cada vez mais preparados? Como devemos ser vigilantes para a volta de Jesus Cristo? Paulo responde no verso 8, revestindo-nos da couraça da fé. A couraça era uma espécie de uma vestimenta militar e ela protegia várias partes do corpo, da parte de cima. Ela protegia os ombros, a parte do peitoral e a parte de trás, as costas. E essa couraça, ela era feita de vários materiais. Às vezes era feita de couro, às vezes era feita de bronze, de ferro. Mas para Paulo, a melhor couraça é aquela que é feita da verdadeira fé e do verdadeiro amor. Ele diz no verso 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Essa é a melhor couraça que você pode vestir. Aqui a gente lembra daquela figura do soldado, lá em Efésios capítulo 6, não é verdade? E faz muito sentido isso aqui, porque Paulo, quando ele estava nessas cidades romanas, ele ficou preso também muito tempo, ao lado de um soldado, com aquele aparato militar, aquela toda armadura.
Devemos revestir-nos dessa couraça, da couraça da fé e do amor. E ele diz ainda mais: e tomando como capacete a esperança da salvação. O capacete, você sabe muito bem, protege a cabeça, né? E o capacete também era uma peça fundamental para um soldado, porque protegia uma região muito sensível do corpo, né? Uma flechada que acertava a cabeça normalmente não tinha escapatória, né? Então tinha que ser um material muito robusto, ferro, bronze, essas coisas mais duras, né? E Paulo fala que esse capacete que nós devemos usar é o capacete da esperança da salvação. A esperança aqui, irmãos, diferente da ideia que nós temos no português, é uma certeza. Em outras palavras, Paulo está dizendo a certeza da salvação. E nós devemos ter a certeza da salvação, a convicção que nós somos de Cristo, convicção dada pela pessoa do Espírito Santo. Nós devemos buscar ter essa convicção, tomando como capacete a esperança da salvação. No verso 9 temos ainda mais uma razão. Paulo traz ainda mais uma razão para não temermos a volta de Cristo. Ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira. A palavra destinou aqui representa finalidade. Deus previamente nos destinou para a salvação. Irmãos, qual é a doutrina que Paulo está usando aqui para consolar os crentes de Tessalônica? A eleição divina, a doutrina da predestinação. Deus não destinou vocês para a ira. Não tenham medo daquele dia, porque Deus não destinou vocês para a ira. Deus não destinou os seus filhos para a ira, mas para a salvação mediante a Jesus Cristo. Paulo usa a eleição divina para consolar os tessalonicenses a respeito da volta de Cristo. Mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra alcançar aqui, irmãos, eu não vou tirar o mérito do tradutor, ele sabe grego muito mais do que eu. Mas a palavra alcançar aqui não é aquela luta meritória para alcançar algum prêmio. Alcançar aqui traz a ideia de obter algo que já é seu por garantia. E a garantia é a morte de Jesus Cristo. A ideia aqui é adquirir algo que já é seu, dado por Jesus Cristo. E Cristo, como o pastor disse na liturgia, Cristo nos deu a salvação por meio do seu sangue. A ideia aqui é como se fosse um presente. Toma, eu estou te dando, né? Por isso que é a graça do Evangelho. Por meio do sangue de Jesus Cristo, nós temos essa salvação. E agora nós podemos, sem querer usar uma expressão pentecostal aqui, tomar posse dessa salvação. Paulo coloca Cristo como a causa da nossa salvação, pois Ele morreu por nós. Por isso ele diz: quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E a palavra durmamos aqui não é o sono espiritual, mas é o dormir do capítulo 4. O que ele está dizendo aqui? Quer estejamos mortos ou vivos, nós estamos em união com Cristo. E essa união aqui, irmãos, nós chamamos na teologia sistemática de união mística. Pensa numa doutrina bela de estudar, é a união mística. Vocês prestaram atenção naquele texto que nós lemos na liturgia, em Efésios? Aquele texto expressa a união com Cristo. Nos predestinou nele, nos escolheu nele, nós temos vida nele. Tudo que Cristo faz por nós, aliás, tudo que Deus fez e faz por nós, é nele, é na pessoa de Cristo. Nós temos tal comunhão com Cristo e tal comunhão com Deus, que tudo nós temos hoje, irmãos, é por meio de Cristo, porque nós estamos unidos com Ele. Quando Paulo, lá em Romanos 6, Paulo fala que nós fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele. Por isso Paulo está dizendo: quer estejamos mortos ou vivos, nós estamos unidos com Ele. Estamos unidos com Cristo.
A união mística, irmãos, é uma maravilha para a nossa vida. Nós estamos unidos com Cristo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Essa união foi selada por meio do Espírito Santo. É por isso que agora, no verso de número 10, Paulo diz para vivermos uma vida diferente, uma vida em união com Ele. Essa vida que agora podemos viver é a vida no Cristo ressurreto. Irmãos, a única vida que compensa ser vivida é a vida com Cristo. Nenhuma outra vida compensa ser vivida. Pode aparentar felicidade momentânea, mas no final das contas, toda vida que é vivida longe dos caminhos de Cristo traz sofrimento, dor, tristeza. É inevitável. Por isso Paulo é muito enfático. Vivemos uma vida em união com Ele. E no verso 11, Paulo termina essa passagem da mesma forma que ele terminou no capítulo 4, verso 18. Consolai-vos uns aos outros. A ideia de Paulo é que sejamos consolados com essas palavras. Porque isso aqui é um consolo, irmãos. Isso aqui é um consolo. É um consolo que temos da parte de Deus. Consolai-vos, pois, uns aos outros. E não somente isso, mas edificai-vos. Paulo quer que sejamos edificados com essa palavra. Edificados, consolo e edificação. E é tudo que nós precisamos desses últimos dias, irmãos. Consolo e edificação. Caminhando para a conclusão, irmãos, nós aprendemos várias coisas nesse texto, né? Primeiro, a natureza da volta de Cristo. O que tem ocupado a sua mente a respeito da volta de Jesus Cristo? Será que estamos sendo vigilantes o suficientes com relação à volta de Cristo? Será que estamos nos preparando? Será que estamos mantendo esse alerta? Ou será que estamos baixando a nossa guarda para os prazeres do mundo? O que tem ocupado a nossa mente com relação à volta de Cristo? Será que a gente não tem ocupado com outras, essas coisas meio bizarras que as pessoas inventam por aí? A gente está deixando de lado o que é essencial, que é essa vigilância espiritual. Lembra da parábola do servo vigilante em Lucas, capítulo de número 12? O que foi que o servo infiel diz? O meu Senhor tarda em vir. Meus irmãos, que não sejamos como o servo infiel, que usa como pretexto a demora da volta de Cristo para cair nesse sono espiritual, que possamos estar sempre em alerta e não falar como esse servo, o meu Senhor tarda em vir. Que não sejamos como esse servo, irmãos, que possamos sempre estar preparados com a couraça da fé e do amor e com o capacete da esperança da salvação. É isso que devemos fazer enquanto Cristo não volta. Esse texto nos ensina sobre o que fazer até a volta de Cristo. É um ensinamento sobre como, aqui eu diria que é como se fosse uma receita, como aguardar a volta de Cristo. Como aguardar a volta de Cristo? Está nesse texto que nós acabamos de estudar. E se porventura você não se acha preparado para esse momento, se porventura você acha que está caindo nesse sono espiritual, nesse relaxamento espiritual e moral, ore a Deus e peça que o Espírito Santo te ajude a acordar desse sono e que você passe a ser vigilante, porque nós não sabemos como esse dia será, quando esse dia chegará. Se você está nesse estado, irmãos, volte aos elementos essenciais da salvação em Jesus Cristo e lembre-se que Ele não nos destinou para a ira. Ele não nos destinou para a ira, Ele nos destinou para uma vida de união com Jesus Cristo. E uma vida de união com Jesus Cristo é o oposto de uma vida em união com o mundo. É o oposto, os dois não se juntam. É Cristo ou mundo. É isso que Paulo tem a dizer para nós. Viva para Cristo. O que significa viver para uma pessoa?
Significa viver em função daquela pessoa. Tudo que você faz é para aquela pessoa. Pensa num filho que está cuidando da sua mãe nos últimos dias. A pessoa vive em função da sua mãe. Tudo que a pessoa faz é para cuidar, a pessoa vive em função da sua mãe. É assim a nossa vida com Cristo, que possamos viver em função de Cristo. Tudo que viermos a fazer, que sejamos para Ele e com Ele. É assim que nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós.